Será que você deve pedir um feedback para o recrutador depois de todo o processo seletivo em que você não foi aprovado? Eu particularmente acredito que sim. Na verdade, eu acho que sempre você tem esse direito de perguntar ao recrutador o porquê de você não ter sido escolhido. Mas existem jeitos e jeitos de fazer isso. Principalmente porque você sempre conta com a variável de o recrutador responder você se ele quiser, né? Então não adianta vir com agressividade, fazendo textão, fazendo desabafo, porque provavelmente você não vai obter o retorno esperado. E pior, você pode despertar no recrutador meio que uma repulsa de você, e aí se no futuro houver uma outra oportunidade nessa empresa, talvez você nem seja cogitada. Então nesse vídeo você vai aprender as melhores maneiras de pedir um feedback para o recrutador. Você precisa ter em mente que hoje em dia, infelizmente, a maioria dos recrutadores não dão esse feedback após a entrevista. E o pior é que muitos prometem que vão dar esse retorno e não dão, né? Eu acho que não tem coisa pior do que a pessoa falar pra você, olha, eu vou te dar um retorno, pode ficar tranquilo, confia em mim. E aí ela não te dá o retorno. Acho que é pior do que quando ela não fala nada, né? Mas enfim, a gente já sabe que a maior parte dos recrutadores não dão esse retorno, né? Quando o retorno é negativo. E é isso que você precisa ter em mente quando você for fazer esse contato aí com o recrutador. Existem vários motivos pelos quais os recrutadores não retornam um candidato. Cada caso é um caso, cada recrutador é uma pessoa diferente que encara os processos seletivos de uma forma diferente, então não tem como a gente falar um padrão. Aqui, isso acontece por tal motivo. Não. Mas a gente precisa ter em mente que um dos motivos possíveis é a falta de tempo desse recrutador. Eu não tô falando se ele tá certo ou tá errado, tá? Só tô falando que um dos motivos pode ser a falta de tempo. E aí, se ele não tem tempo, se são vários processos seletivos, porque eu não sei se você sabe, mas tem muitas empresas em que uma única pessoa é responsável por todos os processos seletivos daquela organização. Então aí esse recrutador precisa se desdobrar, né, em vários recrutadores para conseguir dar conta. Fora que tá sempre o gestor ali no cangote desse recrutador apressando porque precisa da pessoa, porque a equipe tá desfalcada, porque o trabalho tá atrasado, enfim. Então a gente precisa ter empatia também para com os recrutadores, porque eles não são monstros, eles são pessoas também que estão ali desenvolvendo o trabalho deles. E aí, por conta desses motivos, às vezes a rotina dele é muito corrida e ele não consegue mesmo dar um retorno para os candidatos, embora ele tenha prometido, né? Mas e o que você pode fazer diante disso? Como você fez já um primeiro contato, seja por e-mail para agendar entrevista, para responder algumas perguntas, ou até mesmo presencial ou em entrevistas online, que a gente sabe que hoje em dia já acontecem, você pode sim enviar um e-mail para esse recrutador. E o segredo está na forma como você pede esse feedback. É a forma como você faz essa solicitação que vai dizer se ele vai te responder ou não. Ou pelo menos que você tem mais chances de ele te responder ao invés de não responder. A primeira coisa que eu recomendo que você coloque nesse e-mail, antes de falar sobre você, antes de fazer perguntas, é dizer assim, se colocar no lugar dessa pessoa, desse recrutador. Olha, eu imagino que a sua rotina seja super corrida, que você não tenha tempo de dar retorno aos candidatos, e eu super te entendo, tá? Mas assim, quando sobrar um tempinho, existe a possibilidade de você compartilhar comigo um motivo pelo qual eu não fui escolhido para essa vaga? Porque você apostou em mim lá quando você me convidou para a entrevista. E eu gostaria de saber em que momento eu não atendi a sua expectativa, para que nas próximas entrevistas, nos próximos processos seletivos, se for alguma coisa que depende de mim, eu possa me aperfeiçoar. Tá vendo como é diferente de você simplesmente pedir um retorno assim de forma, é sua obrigação me retornar, ou até mesmo ficar postando nas redes sociais ali que a empresa X não tá nem aí, que a empresa não liga pra você, que não te dá um retorno? Tudo na vida tem a ver com pessoas. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente acaba criando uma conexão com essa pessoa. E aí tem mais chances dela nos retornar, porque ela pensa, nossa, essa pessoa me entende. Tipo, eu não dei um retorno pra ele e ele entende o porquê. Então, esse cara me fez ter vontade de mandar esse e-mail pra ele, de responder, de compartilhar com ele essas informações que ele tá me pedindo.
Talvez o recrutador não consiga fazer isso na hora, no dia, né? Talvez ele faça dias depois, horas depois. Mas o mais importante é que provavelmente ele vai dar esse retorno para você, porque você teve empatia com ele. Então você teve empatia com ele, provavelmente ele vai ter empatia com você também. E mais, se você tiver um pouquinho mais de desenvoltura aí para escrever o seu texto, eu sei que nem todo mundo gosta de escrever, mas se você tiver um pouquinho mais de desenvoltura, procura falar um pouco mais ali nesse começo, né? Que você não conhece necessariamente a rotina dessa pessoa, mas que você imagina que ele esteja sob cobrança de outros gestores, que precisam que ele feche logo as vagas que estão em aberto, que essa pessoa tem outras atividades no trabalho que também são de responsabilidade dela, e aí você sabe que gera um acúmulo de tarefas, um acúmulo de função que impede com que essa pessoa retorne os candidatos. Nossa, eu acho que existem assim vários fatores que podem estar impedindo esse recrutador de mandar o e-mail para os candidatos dando um feedback para todo mundo, né? Então procure pensar, lembre da conversa que você teve com o recrutador, lembre da fisionomia dele, das coisas que ele te falou e procure encontrar alguns indícios ali do porquê que ele ainda não entrou em contato com você para dar esse feedback. Pode acontecer de você ainda assim não receber um retorno? Pode, mas aí você precisa olhar para essa experiência de uma outra forma. Pensa assim, se essa empresa, de fato, né, por meio desse recrutador aí que é o representante da empresa no processo de captura de novos talentos, se essa empresa não se preocupa, não tem esse cuidado com o ser humano, com a expectativa das pessoas que estão se candidatando a uma vaga, e muitas vezes que a pessoa se esforçou muito para conseguir essa posição, será que vale a pena fazer parte de uma empresa assim? Que não tem esse tato, que não tem esse cuidado com o colaborador? É aquela velha história, né? Pode ser que por conta disso você tenha se livrado de uma decepção ainda maior lá na frente. Então faça a sua parte, tenha empatia para com esse recrutador, essa recrutadora, e se você não receber um retorno mesmo assim, fica em paz, que tudo que você podia ter feito você já fez. E aí você fecha essa porta e abre uma outra porta para que você possa novamente continuar a sua busca aí por recolocação, sem amargura, sem ficar remoendo, sem sentimentos negativos, tá? Tenha em mente assim que você só tem controle sobre aquilo que você pode fazer. A atitude do outro, infelizmente ou felizmente, a gente não tem controle. Então fique em paz, tá? E se você quiser ver mais dicas como essa, me segue lá no Instagram, Ressignificar o Trabalho, que diariamente eu compartilho pílulas de conhecimento aí sobre processos seletivos e a forma como a gente enxerga o nosso trabalho. Por lá eu também consigo responder suas dúvidas e eventualmente até mesmo te ajudar aí na sua jornada em busca de recolocação. Te vejo lá!